Fiquei muito abalado também, né? Porque são nossos irmãos. Mas nada aconteceu, nem com... Amém? Porque entre salvar você e salvar seu carro ou sua moto, Deus quer salvar você. Amém? Deus não está preocupado com o teu carro, mas Deus está preocupado com cada um de nós aqui. Mas eu realmente fiquei assim, cheguei de manhã aqui, eu vim para a oração na segunda-feira, e cheguei aqui, eu rasguei meu coração para o Pai, e juntou um monte de coisa. A gente tem que entender que talvez todos nós não precisamos demonstrar sempre força, mas o que a gente vai precisar sempre é rasgar o coração para o Pai. E hoje eu quero dizer a você, o vento pode estar contrário, mas continue andando. Você vai aprender a andar quando o vento não está favorável. E aqui, chegamos de manhã, eu nem fiz a live, estava brabo. Juntou coisas que eu nem sabia de onde. Sabe quando está irritado? Se fosse mulher, fala TPM. Eu não sei o que é homem, se tem, né? Eu me senti um Teletubby. Achou irritado. Mas eu falei, vou fazer live não. Quem quiser que fique sem live, como não quero. Aí eu cheguei, ajoelhei e falei, Pai! E rasguei o coração e chorei. E só falava, e falei tudo que eu queria falar com ele. Fui falando. Mudou alguma coisa? Não. Mas eu comecei a pensar diferente. Porque quando você muda seus pensamentos, você muda a sua atmosfera. Quando você muda o sistema de crença, você muda a sua atitude. E eu comecei a olhar diferente. Aí eu fui ver os irmãos. Quando cheguei lá, eu vi 2 Teletubbies. 2 irmãos assim, eu olhei para eles e falei, gente, chegou o 3º Teletubby. Mas eu vou dizer para vocês, tem hora que tem que derrubar coisas da tua vida, porque está sobrando Jesus. O importante é a gente quebrar mesmo, porque a religiosidade tem que ser quebrada na vida da gente. Às vezes a gente prega legal, tem um discurso bonito, mas a vida não está de acordo com o que a gente fala, e isso é religião. Não é o tanto que você prega, é o tanto que você vive. É a essência que transforma você, que vai transformar o outro. Se precisar, você pregue. Talvez nem precisa pregar hoje, mas o que eu vou precisar fazer é viver. Quem está comigo aqui, pode dar um aplauso, que a gente vai começar a pregar? Então a palavra vai dizer que quando Jesus voltou, uma multidão recebeu com alegria, pois o esperavam. A minha Bíblia diz assim, que o esperavam com ansiedade. Tinha muita gente que estava esperando, mas tinha gente que estava precisando. E tinha gente que a coisa não estava funcionando. E aí o outro verso vai tratar isso, de maneira que o 41 vai dizer, então um homem chamado Jairo, ele era líder, ele era da sinagoga, mas ele passa a viver um tempo onde o vento está contrário. Ele passa a experimentar uma batalha que ele não está pronto para atravessar, ou nenhum de nós está pronto para viver, mas ele decide andar quando as coisas estão contrárias. E hoje eu estou aqui para dizer, continue andando, porque está contrário. Mas ele prostrou aos pés do Senhor e o implorou que fosse a sua casa. Por que ele queria isso? Ele larga a casa, ele larga a opressão, né? Aí o verso 43... não, pode voltar aí mesmo, 42, porque a sua única filha, ele não tinha 2, ele não tinha 11, alguns aqui, ele não tinha mais, ele tinha uma, ela estava doente. A coisa não piorou, mas estava piorando, mas ele precisa andar, ele precisa se mexer. Sabe, às vezes o que está faltando na gente é começar a entender que o problema pode ficar pior, mas eu não posso esperar a coisa acontecer. Eu preciso andar na direção do milagre. Eu preciso sair da minha segurança natural para habitar uma insegurança sobrenatural.
para andar, que eu não tenho certeza, mas eu não vou ficar no meu mundo, na minha casa, na minha... Se você veio aqui hoje, eu vou dizer, você está andando quando o vento está contrário, e você pode clamar, que o teu Pai vai te ouvir. Então, e às vezes Jesus chega na hora que eu não espero, e às vezes tudo que a gente não quer, talvez, é encontrar com Ele. Mas era Pedro frustrado, sabe, tem hora que ele chega, tem hora que ele passa, mas tem sempre alguém perto para te socorrer, tem sempre um sinal de Deus, sabe, tem sempre um Deus presente. Você pode estar lá no Haiti, doente com intoxicação alimentar, mas tem sempre um marido do teu lado, sabe, tem sempre alguém perto de você, tem sempre um crente. Comece a olhar que cada dia tem as coisas boas da vida. Agora mesmo tem alguém maravilhoso ou maravilhosa do teu lado. Se eu fosse você, até olhava. Se fosse esposa, ele está falando com você. Amém? Glória a Deus. Então, às vezes, o que te afunda não é as circunstâncias, mas são os medos. Não são as circunstâncias que nos afundam, mas talvez o medo que a gente tem, e ainda esse medo nos prende na área de conforto. Então ele vai dizer, estando Jesus a caminho, a multidão oprimia, né? Porque a sua única filha, havia ali uma mulher, sabe, no meio da história também tinha uma mulher que anda quando as coisas estão contrárias. Então quero ler até aí, depois a gente continua, mas a gente entender que ande sobre aquilo que está te assombrando, ande sobre a dificuldade que está vindo. Nós aprendemos a reclamar, a murmurar, mas se eu não governo a minha língua, eu não vou governar o meu território. Se eu não refreio a minha língua, eu não vou governar o habitat que eu tenho. Não é hora da tua língua se soltar, porque Tiago diz que a verdadeira religião é aquela onde a gente contém a nossa língua, onde a gente não aproveita as circunstâncias para murmurar ou reclamar. É aquele que se guarda, porque o tamanho da língua é pequena, mas você pode usá-la para liberar uma nova palavra, para a realização de uma atmosfera mudada para a vida da gente. Então a palavra, ela vai dizendo sobre isso. A tempestade que nos faz afundar não são as externas, não é a água que cai, mas é quando aquilo que você olha, a notícia que vem, ela passa a entrar dentro de você. É quando o teu sistema de crença é abalado e você já não está mais com esperança de mudança. Mas hoje Deus me trouxe aqui para dizer, está contrário, mas continue andando. O vento está contrário, mas você não parou. O vento estava contrário, mas uma mulher que sofria há 12 anos, que já tinha gastado tudo e ninguém foi capaz de curá-la. E ninguém foi capaz, sabe, não sobrou nada, não sobrou dinheiro, não sobrou remédio, mas quando acabar tudo na tua vida, eu vou dizer, Jesus continua de pé. Sabe, às vezes ela gastou, mas ninguém conseguiu. A impossibilidade, ela será quebrada, porque Jesus está aqui nessa noite e Ele pode. Ele pode. Quando quebra tudo, vai sobrar o bom, vai sobrar o Jesus. Senhor, perdi tudo, gastei tudo. Glória a Deus, irmão. É um novo começo, é uma nova história. Deus quer quebrar a nossa vaidade, a nossa religiosidade, e você vai se sentir liberto, curado, não pressionado, não manipulado, não levado, não sofrendo, mas mudando os pensamentos para mudar a atmosfera. Jesus quer mudar a atmosfera da tua casa, Jesus quer mudar a atmosfera do teu trabalho, a atmosfera da igreja. Tem lugar que você chega e o ambiente vai mudar, porque os teus pensamentos mudaram. Sabe, Deus vai te usar para falar coisas que às vezes você vai ficar sem entender, porque nem você pensou no que você ia falar, mas Deus já pensou no que ia te dizer. Agora mesmo eu estava aqui, quando começou, acabou a luz, vocês viram? Não tinha instrumento, mas sobrou a nossa adoração a Ele. E foi mais bonito sem do que com. Na hora que estava ali, o Espírito Santo me mostrou 10 leprosos, e ele falou, e ele me perguntou, por que você acha que um voltou? E eu falei, eu não sei. Aí ele falou assim, no meu ouvido, um voltou, porque quando ele chegou a primeira vez,
ele viu a oportunidade de abraçar Jesus e olhou para a lepra que o podia impedir. Então, quando ele vai andando e ele distancia de Jesus, ele é curado. Aí ele fala: quando eu fui a primeira vez, eu queria fazer algo e eu não podia, mas hoje eu não tenho essa lepra, sabe? Eu vou voltar. Mas tem muitos que vêm para ser curado, não estão a fim de abraçá-lo ou de ter um relacionamento íntimo com ele. Aí Jesus falou assim: volta hoje, fala para a minha igreja, volta hoje, que eu abri meus braços para voltar e para abraçar você nessa hora, para enxugar tuas lágrimas, para dizer: é só clamar, eu não quero formalidade. Ele volta e Jesus olha: cadê os outros? Eles não foram curados? Foram. Eles não voltaram? Não. Cadê eles? Eles vieram no culto, mas não vieram encontrar Jesus. Eles queriam sair curados, mas hoje nós estamos no culto, com ventos contrários, querendo encontrar Jesus. Andar com ventos contrários é talvez uma chance igual essa eu não tenha mais. A chance que aquela mulher tinha: se eu tocar nele, eu serei curado. Uma chance igual eu vou ter hoje, sem meu dinheiro, perdendo vida, perdendo sangue, uma geração que continua andando atrás de Jesus, mas o sangue continua saindo, que continua vindo ao culto, mas continua perdendo vida, que continua vindo ao culto, mas continua com o mesmo problema. Mas ela decidiu que a chance que ela tem para mudar não é amanhã, a chance que ela tem para melhorar é agora. O que Deus quer tratar com cada um de nós é hoje. Hoje Ele quer te libertar de maneira que você vai se sentir livre da tua dor, do teu pecado, da pressão, da religiosidade. Vai sentir. Ontem eu saí da célula e pensar que eu tinha bebido. Irmão, eu saí, não foi? Está ali. Eu só brincava de Teletubby. Eu falei: não é possível, gente. Jesus é bom demais. Sabe, eu estava rindo. Eu não entendi nada. Irmão, tem gente maluca aqui, amém? Ou é só eu? Sabe, às vezes assim, a gente tem que viver, sabe? Jesus não quer a gente encaixotado, quadrado. Eu não vim para viver uma religião, eu detesto isso. Eu quero ser livre, eu quero correr na praia, andar, gritar, saltar, dar uns tapas no pessoal que me treina lá no Muay Thai. Eu quero chegar lá e dar glória a Deus. Eu quero abraçar o Rodolfo, vendo ele todo ali com os baldes na mão, dizer: Rodolfo, vou te ajudar. Sabe, gente, é hora da gente viver, é hora de você dizer: sobrou algo da minha vida. Sabe, a gente precisa quebrar, deixar essas cascas caírem de nós e dizer: eu vou viver o extraordinário de Deus. Amém? Então vamos mais um pouquinho? Então não siga as pessoas erradas. Jairo começou a seguir a Jesus, aquilo que ele precisava seguir. Irmão, você pode ter tantos seguidores, mas não perca Jesus de vista. Continue seguindo Jesus. Pessoas estão conectadas e pessoas estão desconectadas. Pessoas têm conexões e pessoas estão sem conexões. Às vezes a gente está, mas tem 3 ali, Pedro, Tiago e João, que estavam conectados, que estavam prontos para viver um milagre na casa onde tinha morte. Hoje eu vejo que não importa o tamanho da multidão que esperava Jesus, o que Jesus quer ver é quem de fato se conectou a Ele para gerar o milagre que vai ser mudado na casa. Hoje Ele está indo à casa de Jairo, hoje Ele vai na tua casa, hoje Ele vai lá, hoje Ele chegou para entender que o problema que você pensou que só estava à beira da morte, agora morreu, mas Ele está indo para curá-la, porque na hora que Ele vê o milagre, porque Deus sempre vai te provar que tem coisa acontecendo perto de você. Você já viu aquela hora que acontece na vida de todo mundo, mas não acontece na gente? Sabe? Você já viu aquela hora que você está olhando a cura, e você está vendo o tempo passar, e você está vendo que a coisa piorou, mas se você está seguindo a pessoa certa e mantém uma vida conectada, se prepare que Ele não desistiu. O que Ele veio fazer, Ele vai fazer. Mas aprenda a andar quando as coisas forem contrárias. Aprenda a andar quando não der para andar.
Continue andando quando tudo for contrário, porque naquela hora da sua casa, alguém que estava vivendo problema, estava trazendo problema onde Jesus estava. Mas a reação de Jesus também me mostra que Jesus continua andando quando a água é contrária, quando o vento está contrário, quando as notícias estão ruins. Ele continua aqui, Ele ressuscitou, aleluia. Ele continuou aqui. Então a religião não, ela ficou na casa preparando a morte, preparando a decepção, preparando a coisa limitada. As nossas atitudes, quando nós mudamos as atitudes, nós mudamos e nós quebramos o limite que a gente tem. Quem está comigo aqui? Você vai quebrar os recordes quando você crê e viver um sistema de crença diferente. Então a palavra vem: não incomodes o mestre. Mas hoje eu vim dizer a você: incomode o Pai, incomode Jesus. Às vezes o que nos quebra é olhar Jesus como o mestre, aquele que te ensina. Mas hoje Deus nos chamou aqui para abraçar um pai, para dizer: incomode o Pai. Eu estava andando com uma pessoa hoje, a filha sabia incomodar o pai, sabe? Às vezes a gente tem que incomodar, às vezes a gente tem que gritar, porque alguém vai dizer: desiste de resolver essa cura, desiste de ter uma vida melhor, desiste de ter uma vida extraordinária. Alguém vai dizer: não ore, fica brincando com as crianças, fica distraído, ande na hora da igreja, pegue seu celular. Alguém vai estar complicando a tua vida, mas é nessa hora que o Senhor está dizendo: não desista, mantenha a tua fé. É nessa hora que o próprio Senhor começa a pregar para você. Quando pararem as vozes, as influências erradas, ainda uma voz certa continue falando contigo: vai passar. Me ajuda aí, você está empolgado comigo? Aplauda o Senhor, esse milagre vai chegar. Sabe quando Jesus mesmo prega para você, pastor Saulo? Sabe quando Jesus mesmo chega e fala? Eu tenho que quebrar a religiosidade, gente. Escrevi a mensagem subindo a Serra Velha, porque a serra pode ser velha, mas a mensagem continua nova. Lógico que eu não estava dirigindo. Amém? Vamos para a palavra que é melhor. Então, não incomodes o mestre. Ele vivia na sinagoga, mas ele precisa deixar o que é sinagoga para viver uma intimidade, para gritar. E às vezes Deus tem que te lembrar de coisas que você fez no teu passado, que revelaram a tua intimidade, que você já não faz mais. Você se tornou religioso. Tem alguns irmãos que são testemunha. Os irmãos estavam orando, estava revoltado com o inimigo. Eu subi na árvore, pendurei na árvore, comecei a balançar a árvore, comecei a gritar: sai, demônio! E os irmãos olharam, não viram meu pé no chão, meu pé estava no alto. Eu não sei se tinha demônio naquela árvore, saiu. Mas eu berrei, eu fiquei rouco, mas eu vi Deus abrindo o caminho, sabe, o clamor, o grito. Tem hora que a gente vai ter que declarar que na minha casa só o Senhor, que o diabo precisa recuar. Nós precisamos parar de ser aquela coisinha, né? Senhor, meu Deus e meu Pai. Quebra a gente. Glória a Deus. Aí, teve um aleluia aí, glória. Até me empolguei agora. Sabe, precisava só de um. Às vezes é isso, irmão. Não estão teletubbie na igreja. De novo. Não, irmão. Não é de novo não, Deus vai fazer algo novo, amém? Não é o de novo. Eu falei que eu ia pregar essa mensagem. A religião celebra a morte. O sistema de crença, ele passa a ser a fonte da tua atitude, ou negativa ou positiva, ou conectado ou não. Se você continua crendo a Jesus, continue andando, mesmo que o vento seja contrário para você. E ali a menina estava morta dentro da casa do Jairo. O problema não estava fora da casa, o problema não estava em outro lugar. A verdade é que nós podemos estar aqui, podemos ter posições religiosas, mas podemos ter coisas mortas na nossa casa. Talvez coisas que estão dormindo, talvez coisas que estão acomodadas, talvez a vida da gente não revele a mensagem que a gente prega, o Cristo que a gente vive. Talvez a gente está até chateado para orar por alguém, mas mesmo estando contrário, não perca a esperança.
Eu vi uma palavra uma vez do pastor Lucinho, e ele contou que ele foi para ganhar dinheiro lá em Bahamas, lá em Aruba, lá, chegou lá, só tinha um dia de inverno, o resto era 50 graus, vestido de marinheiro, uma luta, não ganhava, a bicicleta furou o pneu, ele ia trabalhar de bicicleta, parte do horário noturno, trabalhando de garçom, e ele sentou desesperado, aí passa um tal de Carlos, um rapaz enorme, para com a caravana, olha para ele e fala, que você passa? E ele, esse demônio dessa bicicleta, eu estou atrasado, e furou o pneu, e ele falou, bote aqui, dentro do carro, botou dentro do carro, foram para lá, trabalharam, aí ele falou, ai meu Deus, agora eu vou ter que ir de novo, esse homem chato comigo, ele é devoto não sei de quê, ele é todo enrolado, vai no meu carro, ô Lúcio, eu vou levar você para sua casa, botou no carro, foi embora, eu posso entrar? Aí ele ficou assim, querendo não mandar entrar. Tem hora que nem você quer mandar entrar uma pessoa para orar. Tem hora que é no pior dia que Deus quer usar você. E até você irritado, Deus vai fazer milagre. Porque não é religiosidade. Aí ele entrou, entra, senta aí, porque do teu tamanho só esse puff. Sentou, o que se passa contigo? Eu quero me matar. Carlos quer se matar. Por que Carlos quer se matar? Porque não quero mais viver. E ele olhou e falou à pessoa assim, entra na fila. Também quero, entra na fila. Aí ele olha e fala bem sério para ele, já estava revoltado. Carlos, largue essa devoção de Guadalupe, se converta, Jesus está aqui, você tem que aceitar Jesus, abraça Jesus, aceita Jesus. E orou assim, e Carlos começou a chorar, aceitou, foi para a igreja, mudou, virou dirigente de igreja. Depois que passa um ano, ele não consegue juntar R$1 para casar. Tudo dá errado, ele vai no aeroporto embora. De repente vem alguém com uma camisa havaiana, gritando, Lúcio! E Lúcio olha, Carlos, Jesus enganou você. Você pensou que veio aqui ganhar dinheiro, mas você veio aqui salvar Carlos. Olha a família Carlos, aí a família, sabe o que Jesus veio falar? Jesus veio aqui te salvar hoje. Jeremias disse isso, Jesus me enganou. Uma vez eu cheguei em Campos, Senhor, o que eu estou fazendo em Campos? Tu pensa que vai vender? Tu vai pregar para aquele camarada que está com câncer, Senhor, mas ninguém aguenta ele, nem eu. Mas eu te fiz para isso, entrega teu livro para ele. Aí ele manda mensagem para mim, agora eu estou te entendendo. O que houve? Estou lendo seu livro. Amém? Vamos terminar? Sabia que esse lado a glória estava melhor que os pastores, misericórdia, hein? Então, irmão, às vezes estava no local certo, na casa do Jairo. Às vezes você está vendo, você está na casa certa, está fazendo a coisa certa, mas a morte estava lá. A morte estava lá. Havia religiosidade, só enxergavam a morte. Sabe, às vezes a viseira nossa está tão religiosa, que a gente vive o problema olhando só para o tamanho do problema, olhando só para as circunstâncias. Eu preciso tirar os olhos das circunstâncias e colocar os olhos em Jesus. Tua filha vai viver. Então está todo mundo na mesma casa, no mesmo lugar, mas não conseguiram perceber Jesus. Muita gente vem na igreja e não consegue perceber Jesus. Talvez você esteja dormindo dentro da casa do Pai, na hora errada. Mas antes dos milagres, tire as influências ruins. Jesus afasta aquela galera que estava com aquela mentalidade, que trouxe aquela atmosfera. Ele precisa tirar a mentalidade, os pensamentos que estão errados. Hoje é dia de Jesus limpar as nossas mentes, nossos pensamentos, e dizer, eu vou restaurar a tua vida, eu vim para curar. Sai da casa, e todo mundo, por que vai sair? Jesus disse, porque ela não está morta, ela dorme, aí todo mundo está rindo. Sabe, você pode dar uma palavra diferente para aquilo que muita gente pensa que acabou. Muita gente já sentenciou o teu casamento para a morte, mas Jesus está falando, ele só está dormindo, esse casal vai se levantar. Sabe, às vezes alguém está falando que está morto,
esse problema, mas diga que só está dormindo, deixe as pessoas rirem. Tem muita gente que vai continuar rindo, mas você continue andando quando o vento for contrário. Talvez muita gente riu de Davi quando viram um gigante, muita gente riu de Noé quando fez a arca, muita gente está rindo de você que está vindo à igreja, mas continua vindo para a igreja, porque o Senhor tem promessas sobre nós, de arrebatamento. Me ajuda aí, vê se a pastora dá mais um minuto, amém? Mude o ambiente, é hora de acordar, a impossibilidade não é nada para Jesus, sabe? Quando você muda o seu sistema e começa a acreditar que Deus é o Deus do impossível, não há nada impossível para Deus. Eu vim para dizer a você, e fique de pé nessa hora, essa situação vai mudar. E o contraste de toda a realidade da vida foi que todo mundo começou a viver Jesus, mas o contraste foi que o próprio Jesus morreu. Se eu parasse nessa frase, não teríamos razão da nossa fé, mas Ele morreu e ressuscitou. Sabe, o contraste para todos foram vê-lo morrer, mas a vitória para nós é ver que a pedra foi tirada. Quem sabe hoje é dia da gente tirar as nossas pedras, de olhar e ver o leproso que volta, de olhar e entender que, Pai, faltou te abraçar. Pai, a minha lepra, ela não tinha sentido de só estar restaurada. A tua cura hoje, ela é muito mais do que a tua cura. É voltar aonde Adão um dia deixou o lugar, lá no Éden, lá no original. Eles procuraram ele. O Pai procurou ele. Aonde você está, Adão? Cadê você? Tínhamos um encontro. E Adão, tive medo, me escondi, porque eu reparei a minha fraqueza, a minha nudez. Então quero que você curve a sua cabeça. Eu gostaria de cantar, né? Se precisar é só clamar, não é a religiosidade. Porque eu quero declarar hoje que Deus está nos curando, que Deus está mostrando para a gente que esse mês é o mês das máscaras caírem, da nossa altivez, do nosso orgulho. Esses trechos que eu preguei, boa parte desse trecho eu tirei de uma pregação do pastor Saulo, aqui da casa, porque os filhos profetizarão. E quando eu olho cada filho pregar aqui, eu anoto as mensagens que eles pregam, e depois quando eu releio, o Espírito Santo acrescenta. Você não precisa de nada lá fora. Olha os filhos dessa casa, é hora de ressuscitar. Quero convidar a pastora a vir aqui, que você continue com a tua cabeça encurvada, deixa Deus falar com você, que Deus te abençoe poderosamente nessa noite.